Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Carlos Guerra. Estamos aqui de volta ao nosso canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Estamos estudando a revista Palavra e Vida, cujo tema do segundo trimestre é a vida de Paulo. Nessa semana estaremos estudando a lição número 7, que tem como título O Preço do Resgate. Podemos dizer de maneira bem simples que redenção significa livrar alguém por meio do pagamento de um preço. Era assim que os prisioneiros de guerra podiam ser libertados. Pagava-se um valor chamado de resgate. Entre os gregos e romanos, um escravo podia ser libertado pagando um valor no santuário de uma pseudo-divindade pagã. O processo se chamava redenção e o preço se chamava resgate. Nessa semana, nós vamos estudar a redenção e o resgate que Cristo realizou na cruz do Calvário. Para tanto, eu quero convidar você a ler comigo Romanos, capítulo de número 6, e dos versos 16 ao verso 23. Eu estou lendo a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. Podemos ler? Vamos ler juntos? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceis os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando eres escravo do pecado, estavas isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheste? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Olha o verso 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de poder estudar a Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz, que nos redimiu e nos deu a vida eterna, Pai. Abençoa-nos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos iluminar no estudo dessa lição. Nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois bem, esta é uma das metáforas de Paulo para a obra salvadora de Cristo. E nesta figura de linguagem, ele também associa redenção com resgate. O termo grego para ambos é litron, que se usava para o pagamento de resgate de escravos de guerra. No grego clássico, na 14ª Rapsódia da Ilíada, o termo litron é usado para a recuperação do cadáver de Heitor das mãos dos gregos. Um dicionário grego define o termo assim: é aquilo que se oferece para libertar e resgatar um homem de uma escravidão bárbara. Paulo usa a polítrosis, que também tem o sentido de livramento sob o pagamento de um preço, e mostra esse preço como sendo a morte de Jesus. O termo ocorre 10 vezes no Novo Testamento e apenas 8 no grego clássico. Alguns teólogos e estudiosos se chocam com a ideia de Deus negociar com Satanás, mas isso é uma metáfora e não uma realidade. Não há motivo para escândalo. Como nós bem sabemos e temos bem compreensão quando estudamos as Escrituras, não é? Deus não estava lutando contra o diabo. Não há um combate, não há um embate de forças. Na verdade, Deus estava realizando em Cristo a salvação dos homens através da cruz e através do sacrifício que ele realizou na cruz.
Então, não há uma troca, não há um livramento, não há uma ação de Satanás nesse aspecto. Muito pelo contrário, Deus, desde a eternidade, planejou e realizou no tempo oportuno a nossa salvação. Ponto 1. O uso do termo redenção no pensamento bíblico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Mais tarde, quando foi traduzido para o grego, chamou-se Septuaginta. Essa tradução, também conhecida pela sigla LXX, influenciou muito o pensamento dos escritores do Novo Testamento. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia tem pelo menos 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. E já na época de Jesus, já havia a tradução da Septuaginta. Eles foram pregar aos judeus fora da Palestina e muitos deles ignoravam o aramaico e o hebraico. Falavam o grego, que era uma língua universal como o inglês nos nossos dias. Os pregadores do Novo Testamento escreveram em grego e se valeram da Septuaginta. Vamos ver pelo menos 3 textos importantes. Um que está aqui em Êxodo 13, do 2 e 13. Santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Porém, todo primogênito da jumenta resgatará um cordeiro, e se não o resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo primogênito do homem entre os filhos resgatarás. Êxodo 21, 28 e 30. E se algum boi escornear homem ou mulher, que morra, o boi será apedrejado certamente, e sua carne não se comerá, mas o dono do boi será absolvido. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe for imposto. E ainda, Êxodo 30, verso 12. Quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando contares. Como você pode observar, nos 3 textos há a palavra resgate. Vamos entender cada uma delas. A primeira vez que a expressão ocorre, ou seja, o resgate, é em Êxodo 13, 13. Os primogênitos desde a saída do Egito pertenciam a Yahvé. A ideia ocorre também em Êxodo 4, 2, onde Israel é declarado como primogênito de Yahvé. Êxodo 13, 2, todo animal primogênito é de Yahvé, mas o jumento era muito necessário pela sua força física para o trabalho do campo. Ele podia ser resgatado, ou seja, poderia ser pago por um preço. Como lemos em Êxodo 13, 13. Nesta primeira ocorrência bíblica, a ideia é de dar algo em troca de algo. Um cordeiro, por exemplo. Resgate aqui é dar valor para se ter algo que fora da pessoa, mas que agora não era mais. Se você observar, na saída do povo de Israel do Egito, todas as famílias ofereceram um cordeiro que serviu como resgate do primogênito daquela família. Aonde não foi realizado o sacrifício, houve morte. E a gente pode ver que nas casas dos egípcios, os primogênitos deles morreram, inclusive o primogênito de Faraó. A segunda ocorrência surge em Êxodo 21, do 28 ao 30. Como não era um homicídio doloso, o dono do boi podia pagar um valor, em hebraico chamado kofer, para se redimir sua vida ameaçada. O princípio da lei mosaica era vida por vida, e ele, para não ser morto, pagaria um preço. Aqui é pagar um preço para ter vida. A pessoa era culpada, mas pagava um preço e se livrava da condenação. Nesse caso aqui, o termo de resgate, a redenção, era porque o que ocorreu não era um homicídio doloso, era um homicídio culposo. Ou seja, não havia intenção de prejudicar ou de matar alguém. Então, o dono ou proprietário do animal podia pagar o resgate para que ele pudesse ser poupado, tá certo? Bem, em Êxodo 30, 12, reaparece a ideia agora com o sentido de cobertura. Os israelitas eram recenseados temporariamente, provavelmente para se dispor deles de algum serviço oficial.
pagariam um resgate, um valor por isto, uma taxa, um imposto pelo direito de serem do Senhor. Com o tempo, a palavra tanto no grego litron como no latim redimo passou a ideia de ter um preço pago para comprar um escravo ou um cativo tornando livre. Ou seja, pagar um preço ou resgate pela redenção à liberdade do cativo. Em Hebreus 11:35, o termo grego ocorre e é traduzido pela versão revisada como livramento. Os heróis da fé preferiram não ser livrados, mas esta é a ideia, livramento mediante pagamento. Isaías 43, verso 3, por exemplo, Yahvé diz que deu parte da África a Ciro como resgate de Judá. Livrou a nação do cativeiro, dando-lhe outras nações. O que acontece conosco na obra e no sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário é que Cristo nos resgatou ou deu a sua vida como livramento em prol da nossa vida. Nós fomos resgatados, nós fomos livres do pecado através do sacrifício de Jesus. Ponto 2. O que diz a teologia? Muita gente pensa que a teologia é algo complicado e para alguns pode até parecer, mas ela não é. Ela nos ajuda a entender as verdades de Deus. Por isso, fiquemos com uma definição teológica de redenção. Olha o que diz. Redenção inclui tudo aquilo que chamamos de salvação. Livramento do pecado, perdão dos pecados, justificação, santificação e a vida eterna. É o ato pelo qual a pessoa passa a ser de Deus. Longe de Deus, a pessoa é escrava do pecado. E você pode ver lá em João 8, 34 e 35. Ela encontra a sua liberdade em Cristo, João 8, 36, e é libertada para não mais ser escrava de ninguém, Gálatas 5, 1. Ou seja, em Cristo somos livres. Vamos ler Gálatas 5, 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocá-lo debaixo do jugo da servidão. Nós precisamos entender que nós éramos escravos do pecado e que Cristo nos libertou dessa escravidão. O drama de Deus em 4 atos. Ato 3, a redenção. O site desse gráfico está na descrição deste vídeo. Vamos lá. Deus enviou Jesus como nosso representante. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Jesus viveu uma vida perfeita, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que por nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecados. Hebreus 4, 15. Jesus morreu e ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, 1 Coríntios 15, 3 e 4. E por fim, fomos redimidos por meio do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Efésios 1, 7. Ou seja, esse gráfico mostra o drama de Deus, ou como Deus realizou a redenção na humanidade. Ponto 3, Cristo o Redentor. Dos muitos títulos de Cristo, esse sem dúvida é um dos mais preciosos para o fiel. O Novo Testamento o mostra como sendo o Redentor. Vejamos seus ensinos. A letra A. Em Cristo tem uma redenção dos nossos pecados, não sendo mais nós escravos deles. Romanos 3, 23 e 24. Veja também o propósito em Romanos 6, 16 ao 22. Ou seja, antes de sermos comprados por Cristo, nós nos oferecemos ao pecado para fazer a sua vontade. Éramos seus servos. Romanos 7, 14. Agora livres, nós nos oferecemos a Cristo para fazer a sua vontade. Mas um momento, mudamos de servo para servos? Então não ficamos livres, dirá alguém. Quando estávamos debaixo do pecado, não conseguimos não pecar. Agora em Cristo, libertados e tornados livres do pecado, podemos não obedecer a Ele e desejamos nos apresentar a Deus para fazer a sua vontade. O crente de conversão autêntica deseja fazer a vontade do Senhor.
A submissão ao pecado era escravizante, mas a submissão a Deus é voluntária e enche nossa vida de significado. Não somos mais escravos do pecado, mas servos voluntários de Deus. Mais à frente eu vou falar sobre esse ponto aqui. A letra B. O sangue de Cristo, a sua morte na cruz, foi um preço pago na redenção. Romanos 3,25 diz isso. Não foi o pai quem obrigou o filho, mas o filho que se ofereceu a si mesmo e ofereceu seu sangue como preço para nos libertar. É importante destacar aqui, nesse aspecto, que o sacrifício de Jesus foi um sacrifício voluntário. Ele se ofereceu para estar no nosso lugar. E quando libertou, nos deu de presente ao Pai. Apocalipse 5, 9 e 10. O Filho não foi um curandeiro, nem um pregador de autoajuda, nem sequer um revolucionário social, mas alguém que se deu como resgate o preço, pagou o preço por nós. Marcos 10, 45. Ao nos comprar, ele acabou com a nossa condição de escravo e nos tornou participantes da sua natureza, a natureza de filho, 2 Pedro 2, 1 a 4. Ele nos tornou seus irmãos, na linguagem do autor de Hebreus, pois passamos a ser filhos do Pai. Hebreus 2, 11, 12. Tínhamos a natureza de Adão e passamos a ter a natureza de Cristo. Letra D. A nossa redenção nos faz participantes também da ressurreição, da ascensão e da glorificação de Cristo. Ou seja, nós somos participantes também da sua obra. Isso que significa que temos vida na vida de Cristo. E porque ele ressuscitou, seremos então ressuscitados. E como ele foi glorificado, nós também seremos. Ao efetuar a nossa redenção, Jesus nos deu a sua natureza vitoriosa, sua natureza ressurreta e sua natureza glorificada. E essas duas últimas nós receberemos no tempo apropriado. Tá certo? Isto tudo porque fomos tirados do domínio do pecado e passamos a ser propriedade de Deus. É importante então destacar, depois de ter lido todo esse texto e citado alguns versículos, sobre os efeitos da obra redentora de Cristo. Ou seja, primeiro, aqui tem um quadro de o que fomos libertos, a obra que foi realizada e os textos bíblicos que dão amparo a esses fatos. Vamos lá. Nós fomos libertos da própria lei. Gálatas 3,13 diz que Cristo se fez maldição por nós. Ou seja, ele se colocou como alguém pecador, alguém que tinha a necessidade de pagar pela condenação. 2. Nós fomos libertos da pena da lei. Romanos 6, 14 e 7, 4 mostra que a sua morte nos põe debaixo da graça. Em Cristo, nós não estamos mais condenados, nós fomos libertos por Ele. Não estamos mais condenados à morte física, espiritual e eterna. Fomos libertos também do poder do pecado. Romanos 6, 26, Tito 2, 14, 1 Pedro 1, 18, 19. Não precisamos mais submeter ao domínio do pecado. Isso é importante. Antes de termos Cristo na nossa vida como Senhor e Salvador, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos obrigados a realizar, a fazer aquilo que o pecado nos obrigava a realizar. Mas em Cristo nós somos libertos. Nós não temos mais esse poder agindo sobre nós e somos desta forma livres. Nós fomos libertos também da ação de Satanás. Em 2 Timóteo 2,26, não somos mais escravos de Satanás. Você se lembra que há pouco eu falei que eu ia dar uma explicação melhor? Quando não tínhamos Cristo como Senhor e Salvador, nós éramos escravos de Satanás. Fazíamos a sua vontade. O próprio Jesus disse para as pessoas que ouviam: vós não quereis me ouvir porque vocês fazem a vontade do vosso Pai, que é o diabo. Mas quando Cristo nos resgatou, nós fomos tirados do reino das trevas e levados para o seu reino. E ali nos tornamos também escravos. Mas precisamos entender que o fardo e o jugo de Jesus é suave e leve. Dessa forma, nós somos livres da condenação e do pecado. E também somos livres de todo mal.
Efésios 1, 7 a 14 e Romanos 8, 23. Inclusive, a redenção do nosso corpo na volta de Cristo. Ou seja, nós teremos um corpo glorificado, nós teremos a vida eterna por causa da obra redentora de Cristo. Bem, nós estamos chegando no final, né? E como conclusão, para pensar em agir. Primeiro, redenção ou resgate é a essência da salvação. Significa que fomos comprados para Deus, como o texto de Apocalipse 5, 9 e 10 já nos mostrou. Ponto 2. Como consequência ética da nossa redenção, reconhecendo que somos santuário do Espírito Santo e não mais escravos de alguém, nem mesmo donos de nossa vida. 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Nesse texto, corpus é o grego soma, que designa mais que uma estrutura física. É o âmago do ser, da pessoa, seu centro volitivo e afetivo. Cristo fez a redenção de todo o nosso ser para sermos do Senhor. Ponto 3. Pensemos em 1 João 4, 4 e 5, 19. Somos do Senhor. Aquele que está em nós, o nosso dono atual, é maior que o dono antigo. Nada de transigir com o pecado. Já que fomos libertados, lembremos de Gálatas 5:1. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. Pois bem, estamos chegando ao final e ainda gostaria que você fizesse as leituras diárias, que vai de segunda até domingo, com textos que vai te ajudar a elucidar melhor a lição de hoje. Se você observou, foram citados muitos versículos. E por causa do escopo do vídeo, para que ele não fique muito longo, nós não citamos todos os textos. Por isso é importante você, após terminar de ver o vídeo, que você possa abrir a sua Bíblia e ler cada versículo desse devagar, meditando nele, para que você possa ter uma compreensão melhor da lição e também trazer compreensão e aplicação para a sua vida diária. Então, estamos chegando ao final de mais uma lição. Eu sou o pastor Carlos Guerra e nós estudamos hoje a lição de número 7, que é o preço do resgate. Espero que o Senhor tenha abençoado poderosamente a sua vida com o estudo dessa lição e que você e a sua família possam ser edificados no Senhor. Que possamos nos ver nesse canal mais uma vez e possamos juntos aprendermos com o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Até o próximo encontro. Deus te abençoe.